converso com Leila Tardivo sobre bullying. Leila, e o que o abusador, o abusado no caso, a pessoa que está sofrendo bullying pode fazer para se fazer cessar? Porque muitas vezes, é o que você falou, a pessoa não tem força. Então, ela precisa contar com apoio, porque nós estamos falando de uma situação que acomete, em geral, crianças e adolescentes. Para ter esse conceito, como eu estou te dizendo, ele não é um conceito unanimemente aceito, porque não pode transformar, isso é importante, num quadro clínico, é uma situação social. Sim. E que implica toda a coletividade. Sim. Porque senão a gente vai lá, vamos tratar, leva o menino na terapia. Também precisa, claro que precisa se tratar, porque os efeitos dessa exposição e dessa vivência são danosos para o resto da vida. Uhum. E o vitimizador também precisa. Sim. Porque ele está fazendo isso. Às vezes você vai verificar, você vai encontrar que esse menino é vitimizado em casa, ou já foi, ou vive num bairro assim, enfim. Então, ou tem uma família muito disfuncional. Ambos, né, precisam ser olhados desse ponto de vista. Agora, não dá para isolar. Leva lá para os consultórios, ou para os CAPs, ou para o UBS, e estamos resolvidos ali. Não. Implica o grupo todo. Então, a escola que não admite que isso acontece, e acontece em escola pública e particular, acontece nas capitais e no interior. Então, em maior ou menor grau, pode acometer e costuma acometer qualquer instituição. É muito importante que os orientadores, diretores, docentes sejam atentos e façam um trabalho não só de punição, ou de vamos mandar isso para terapia, que para terapia acabou, não. Isso precisa ser falado. Isso precisa ser discutido. Isso precisa ser levado para os próprios meninos se conscientizarem do que está acontecendo. Porque muitas vezes a escola, que teria o papel fundamental, primordial para que isso cessasse, às vezes se omite, ou às vezes até faz palestras e tudo, mas isto não é suficiente. Não. Eu penso que, claro, pode ajudar. Porém, a proposta que me parece mais efetiva é chamar a responsabilidade de todo o grupo. Não expor um menino ou o outro. Então, por exemplo, mostrar um filme e os meninos discutirem. Acho que foi ano passado, retrasado, eu fui numa cidade do interior, porque eles contribuíram numa investigação que a gente está fazendo, e eu estive lá nas casas de adolescentes dessa cidade. Como contrapartida, eu fui trabalhar com adolescentes. E o tema, apesar da pesquisa não ser sobre bullying, né, sobre identidade, mas tem relação, né? Eu fui fazer uma dinâmica com eles. Então, era um grupo de 60, 70 meninos, eu estava com 2 alunas, nós fizemos recorte, colagem, eu mostrei um filme, eles dramatizaram o filme, eles recortaram, colaram, e todos, eu tenho certeza que entre aquele grupo, possivelmente, havia meninos que eram vítimas, e talvez houvessem meninas também vítimas, a gente pode até falar, porque isso eles chegaram a me perguntar, sem se identificar, né, do bullying por celular, internet, redes sociais, tudo isso. E aí foi muito interessante, porque eu deixei por conta deles. E foi muito interessante, porque eles falaram, né? Então, de alguma forma, eu imagino que isso tenha criado uma responsabilidade para todo o grupo. Eram 60, 70 meninos. Em grupos pequenos, fizeram recorte, colagem, a partir de um filme que eu mostrei de poucos minutos. E você acha que através dessa inserção, dessa, vamos dizer assim, fazendo com que esses grupos, vamos dizer assim, se mobilizem, que isso ajuda na prevenção? Eu acho que sim. E possivelmente, como eu te disse, eu era uma convidada, então eu não conhecia a história desses meninos nas instituições escolares dele. Eu estava num centro comunitário. Mas eu tenho certeza que eles vão poder pedir ajuda, porque foi isso, por exemplo, foi algo abordado. Que é importante pedir ajuda, que o resto do grupo, porque assim, entre os personagens, vamos dizer, embora a gente tenha que tomar um pouco de cuidado, porque essas coisas não são estanques, né? Se tem a vítima e tem, né, o abusador, tem as testemunhas. Tem meninos que assistem. Claro. E esses que assistem também, que estão expostos, também são vítimas, de certa maneira. Alguns se sentem mais perto do abusador, não conseguem abusar, e a grande maioria tem medo de ser a próxima vítima.
E as testemunhas, uma coisa que a gente conversou várias vezes, é que esses meninos precisam ter coragem de ajudar quem precisa. E de contar para alguém, né? Mas muitos anos, né? Meus filhos têm mais de 30 anos, mas eu tinha isso. Naquela época nem se falava a expressão bullying, né? Um dos meus filhos falou, mãe, eu vou te contar uma coisa, mas você tem que jurar para mim que você não vai fazer nada. Eu falei, dependendo do que você me contar, meu filho, eu vou fazer. Mas você me conte então. E não era contra ele, aí ele me contou que na classe havia um menino mais pobre, bolsista, cujo pai trabalhava com... Ele tinha um pequeno... fazia linguiça, né? Uma coisa assim, presunto e tal, mas pequenininho. E o menino não tinha condições de pagar a escola. E a turma chamava de filho de linguiceiro, não sei o que, era uma coisa muito ruim. E ele ficava muito incomodado, meu filho. Ele contou pra mim, ele não teve coragem de falar. Eu fui na escola no dia. Né? Eu falei, mãe, mas você não pode dizer que fui eu. Se você disser que fui eu, ele devia estar lá no 7º ano, 6º ano. 7ª série seria hoje o 8º ano, né? Eu fui correndo. Né? Eu conhecia muito bem a escola, alguns orientadores tinham sido até alunos, colegas. Eu fui direto. Olha, está acontecendo. Vocês estão sabendo? Sabe que eles não sabiam. E você vai jurar, eu falei para a diretora, para mim, que não vai dizer que foi meu filho. Claro. Pediu pelo amor de Deus. Agora, eu falei para ele que eu ia contar. Então, ele era um testemunha, estava acuado, angustiado, mas com muita vontade de ajudar esse menino. Vamos falar no próximo bloco sobre cyberbullying, que isso é uma outra coisa muito importante. E é muito grave, né? Confira agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, cirurgiã dentista. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar sobre higiene, sobre escovação. Primeiro eu vou começar pelo tipo de escova. O tipo de escova que eu indico no meu consultório são escovas de cerdas tradicionais, macias, para não machucar a gengiva do paciente. O paciente não deve escovar com força. Tem muita gente que se engana, que acha que escovar com força é ter uma boa escovação, e não é. Isso agride a gengiva. O tempo de duração dessa escova é muito assim, subjetivo falar que é 3 meses, é mais ou menos isso. A pessoa vê que a cerda já está abrindo, está ficando esgaçada, já é hora de trocar, tá? O paciente vai colocar no dente, a cerda no dente, só que em direção à gengiva, ou seja, nesse caso, simula um dente inferior, a gengiva está para baixo, então coloca inclinadinho para baixo. A cerda da escova vai tocar o dente e tocar também a gengiva. E fazer movimentação vibratória. Não é para fazer assim vários dentes. Pega mais ou menos em 3 dentes. Aqui no meu caso, no meu macromodelo, é um só, né? Mas mais ou menos uns 3 dentes. Faz esse movimento vibratório, massageando essa gengiva, sem aplicar força. E mais ou menos faz isso mais 6, 7 vezes e passa para outro grupo dentário. Na região em cima do dente, é a mesma coisa, como todo mundo está acostumado a fazer. E atrás do dente também tem que escovar, e é a mesma coisa da parte da frente. Só que inclina em direção à gengiva que está para dentro, tá? Uso de fio dental, sempre. Enxaguatório bucal é um coadjuvante. O mais importante é a escovação, a técnica da escovação, tá? Mas também é importante, complementa. E assim, eu indico sempre sem álcool, para não agredir muito a gengiva. Escovação, no mínimo 4 vezes, que são as 4 principais refeições, tá? Café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. E nesses intervalos, tomou um café com açúcar, comeu algum pãozinho, tem que escovar o dente. Comeu, escovou, tá? Fora isso, visitar sempre o dentista, mesmo achando que não tem cárie, que não tem nada. Sempre visitar os dentistas, porque o dentista consegue ver algum problema que o paciente não consegue detectar. Espero ter esclarecido e até semana que vem. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.